Agora, sobre a situação no Oriente Médio, recebemos aqui o professor José Niemeyer, de Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, que bom recebê-lo neste fim de semana. Nós acompanhamos aí os comunicados sobre as mortes, né, de líderes do Hamas e do Hezbollah. E muitas figuras internacionais se manifestaram sobre a possibilidade desse extermínio, digamos assim, significar o início de uma diminuição desse conflito envolvendo Israel e os seus vizinhos. O senhor acredita que isso realmente possa acontecer a partir da morte dessas lideranças de grupos terroristas? Bom dia. Bom dia, Cine. Bom dia, Soraya. Um abraço aos assinantes da Jovem Pan. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui na cobertura internacional da Jovem Pan, que vocês fazem com muita competência. Penso que não. A morte de Sinwar, que é um dos líderes do Hamas, ontem, né, nos últimos dias, na minha opinião, não traz um ponto de inflexão no conflito no Oriente Médio, principalmente entre Hamas e Israel e Hezbollah, Israel e Irã. Que eu já até tenho colocado no meu currículo Lattes, quando eu dou as entrevistas, eu não coloco mais um conflito Hamas e Israel, Israel, Hezbollah, Israel e Irã. Eu coloco guerra no Oriente Médio, porque já vivemos uma situação de guerra no Oriente Médio com várias frentes, no caso 3 frentes, né? Uma frente Israel contra o Irã, Israel contra o Hezbollah no sul do Líbano e Israel contra o Hamas, principalmente no norte de Gaza, né? Então, não acho que vai trazer uma possibilidade de trégua no conflito. Ao contrário, ontem tive a informação, acho que muitos ouviram nos canais de televisão e mesmo nas mídias sociais, que cada palestino, cada libanês, cada iraniano que tem uma postura radical, que interpreta a ação de Israel sempre uma postura muito crítica, cada um deles, eu vi muitas vezes pessoas do povo falando que eles vão substituir Sinwar, quer dizer, não adianta eliminar Sinwar, que terão outros líderes como Sinwar, né, que foi o Yahya Sinwar, que foi assassinado nos últimos dias. Então, se agora o Hamas devolvesse todos os reféns para Israel, talvez você tivesse uma possibilidade maior de trégua, mas não vai acontecer isso, ao contrário. Muitos estão esperando, inclusive, vingança por parte do Hamas com relação aos sequestrados. Espero que não ocorra também, que seria uma grande covardia, né? Mas o terrorismo muitas vezes age a partir da covardia. Na maior parte das vezes se utiliza da covardia nas suas ações assimétricas, né? E de muita violência. Então, não acho que a eliminação de líderes específicos do Hamas pelas forças especiais de Israel vai trazer trégua ao conflito, ou aos conflitos. Agora, professor, pelo que o senhor está dizendo, Israel ainda teria mais motivos e interesses para continuar com esses ataques, ou seja, continuar avançando até quando fosse possível, ou, de repente, até pelo menos as eleições norte-americanas, já que o presidente Joe Biden defende um cessar-fogo e talvez não fosse de interesse de Israel dar esse, entre aspas, gostinho ali para o Joe Biden, né? Enfim, e aí continuar com os ataques. Soraya, você está colocando algo importante. Como funciona a cabeça de Netanyahu com relação às eleições dos Estados Unidos? Será que ele tem uma intenção estratégica de continuar agindo de forma dura contra o sul do Líbano, contra o Hamas e contra o Irã, se for necessário, para deixar claro que os democratas na Casa Branca não conseguem ter uma posição muito clara com relação ao Oriente Médio e que ele preferiria uma pessoa como Trump, que tem um viés mais isolacionista no campo da política externa e mesmo da política de defesa dos Estados Unidos? Isso é uma ilação que eu estou fazendo aqui a partir da sua interrogação, a sua pergunta muito boa. Pode ser que os estrategistas ligados ao grupo de Netanyahu prefiram que em novembro Trump vença as eleições. E por isso continuam com uma ação muito dura com relação a estas partes que eu mencionei, sul do Líbano, Irã e o Hamas na faixa de Gaza, para assim deixar claro para o eleitorado norte-americano que com a vitória de um democrata como Kamala Harris, você vai ter uma posição ainda indefinida com relação ao Oriente Médio. Com Trump com uma postura mais isolacionista, vai se, vamos dizer, entre aspas, se intrometer menos na questão do Oriente Médio. E aí talvez Israel fique com uma margem de manobra maior. Por mais que Israel sempre precise
principalmente se houver algum conflito mais estruturante com o Irã, Israel sempre vai precisar da ajuda dos Estados Unidos, principalmente com seus porta-aviões que já estão localizados no Oriente Médio, para uma possível guerra aérea com o Irã, né? Mas isso são questões que a gente está colocando aqui, eu acho que são importantes para o assinante da Jovem Pan. Agora, professor, em termos de moderação ali do conflito, né, como o senhor mencionou, o senhor não acredita que a partir da morte de líderes desses grupos terroristas e extremistas que haja algum tipo de apaziguamento. E tem uma outra questão que eu gostaria que o senhor analisasse também, que é o fato de reféns que foram sequestrados, né, pelo grupo terrorista Hamas no ataque de outubro do ano passado, ainda parte deles estar nas mãos desse mesmo grupo terrorista. E eu percebo, nas várias conversas que a gente fez com pessoas que entrevistamos ao longo dessa cobertura, e até recentemente com o ataque que teve de Israel contra o Líbano, que a retomada dessas pessoas, o resgate dessas pessoas, ainda é uma cobrança muito intensa da população israelense sobre Benjamin Netanyahu. Então, de que maneira que essa situação deve manter acesa essa chama do embate, essa chama dos ataques que ainda possam ser conduzidos por Israel na tentativa de resgatar essas pessoas que permanecem lá? A questão dos sequestrados é um dos pontos fulcrais desse conflito no Oriente Médio. Você tem toda a razão, sim. Agora, fazer um cálculo de que a liderança do Hamas vale a mesma coisa que um ser humano israelense sequestrado, e vale a mesma coisa, mas para o Hamas não vale, né? Para os radicais que interpretam a questão palestina não vale. Para os radicais iranianos não vale. Sinwar, como liderança de um grupo como o Hamas, que é um grupo que para estes radicais tem importância para combater o Ocidente, não só Israel, mas o Ocidente, a morte de Sinwar vale muito mais do que um número específico de sequestrados em poder do Hamas. Então, por isso que eu não tenho essa certeza, infelizmente, porque todo ser humano vale o ser humano, né? Você não pode dizer que um ser humano vale mais que o outro, mas nessa situação de guerra, principalmente numa interpretação radical desta guerra assimétrica que envolve grupos terroristas e estados formalmente constituídos, no caso de Israel, você tem um problema com relação a isso, né? As lideranças do Hamas devem considerar que a morte de Sinwar, além de, na minha visão, poder atrapalhar a possibilidade desses reféns serem devolvidos para Israel, mas pode considerar como uma afronta maior ainda, e aí pode até haver, como eu disse, uma ação de vingança contra algum sequestrado. A gente já viu isso várias vezes em outros episódios que envolvem grupos terroristas radicais. Eles atuam, se utilizam dos sequestrados, de civis, como uma barreira para os seus interesses, né? Para se aproveitar. Professor, nesse mais de um ano de conflito, né, o senhor vê essa morte desse líder do Hamas como a maior vitória de Netanyahu e talvez a popularidade dele agora fique melhor do que estava até agora? Olha, a eliminação dele, como de outras lideranças, Mohamed Danfi, se eu não me engano, esse é o nome, Mohamed Danfi foi também eliminado meses atrás, que era uma figura que, inclusive, tinha uma posição secreta, muito difícil de ser achado, foi eliminado. Sim. Também teve um radical islâmico, líder do Hamas, que nascido em campo de refugiados. Isso é importante dizer, viu? Todas essas lideranças nasceram em campo de refugiados no Oriente Médio. Eles têm uma cultura da violência e do radicalismo e interpretam a questão palestina, por exemplo, de maneira muito radical. E também são inimigos de Israel desde que nasceram, vamos dizer assim. Mas eu tenho a impressão que, como eu disse, que a eliminação de lideranças numa guerra assimétrica, como eu estou insistindo em guerra assimétrica, porque é uma guerra de um grupo terrorista contra um Estado formalmente constituído, que é Israel. Então, este grupo terrorista, ele se utiliza de táticas e estratégias que não são as estratégias normais da guerra formalmente constituída. Por exemplo, na guerra Rússia-Ucrânia, que tem um perfil mais formal, uma guerra de invasão, onde você rechaça o inimigo que está invadindo, no caso da Ucrânia. Neste caso do Oriente Médio, você tem uma situação de crise, de conflito, né, de guerra mesmo, mas você tem esse caráter assimétrico da guerra. As partes não se utilizam dos mesmos instrumentos, dos mesmos meios militares. Israel se utiliza de meios formais da guerra, está tentando invadir o sul do Líbano, está invadindo, e também já invadiu Gaza, e está preparado para um conflito, principalmente aéreo, contra o Irã.
mas os grupos radicais, tanto o Hezbollah quanto o Hamas, eles se utilizam de táticas, vamos dizer, não vou nem dizer de guerrilha também, mas táticas diferentes, mais alternativas. Lembra que o atentado de um ano atrás contra Israel, até bicicletas foram usadas, né? Asa delta, se não estou enganado, né? Vários meios alternativos de combate. Então, é uma guerra decididamente assimétrica, e aí o Hamas, no caso dos sequestrados, vai utilizar os sequestrados como um meio de defesa contra ações mais duras de Israel. Mas isso pode dar muito errado. Já está dando, me parece. Professor, eu vou chamar aqui o Acácio Miranda, que também participa da entrevista. Fala, Acácio. Professor, prazer revê-lo. O senhor fez menção à situação das eleições norte-americanas em relação ao Oriente Médio. Eu gostaria de dar uma viradinha no mapa e que o senhor falasse um pouco sobre os efeitos das eleições norte-americanas, a depender do resultado, obviamente, no conflito Rússia e Ucrânia. Falamos sobre o Oriente Médio, mas eu sei que o senhor gosta também desse tema, então eu gostaria de ouvi-lo. Pois é, Cássio, um prazer falar com você, como sempre colocando questões muito importantes. Há um relacionamento muito próximo entre Putin e Trump. Eles têm conversas secretas de alto nível. Eu acho que são secretas, imagino que sejam secretas, né? E são líderes parecidos em algumas questões, né? São líderes muito autocentrados, né? Muito vaidosos, né? São, na minha opinião, pouco institucionais. Eu acho que Kamala é mais institucional que Trump, do ponto de vista da representação partidária e tal. E Trump é um líder muito, ele dentro do Partido Republicano, e muitos não gostam dele, a gente sabe disso. Os líderes republicanos já se posicionaram contra ele na eleição. Mas ele tem a grande chance de vencer em novembro, e ele tem essa característica de conversar com as lideranças autoritárias, ditatoriais e autocráticas do sistema internacional. Ele conversa bem com o líder norte-coreano, cada vez mais, agora a Coreia do Norte está enviando 10 mil soldados para o conflito da Ucrânia para ajudar a Rússia, cada vez mais a Coreia do Norte se aproxima da Rússia e tem um triângulo com a China já constituído, né? Ele conversa bem com Xi, com o líder chinês. Isso é uma característica de Trump. Então, alguns acham, precisamos verificar, se Trump vencer as eleições, a conversa próxima dele com Putin vai ajudar numa tentativa de armistício com relação à Ucrânia. Eu também não acredito, porque Putin só vai assinar armistício na hora que ele conseguiu os quase 20% do território ucraniano que ele já mais ou menos ocupa, em torno de 18%, né? Os democratas, com Kamala, eles têm, como eu falei, uma postura mais institucional, mais partidária, como se as decisões tivessem um outro time para serem construídas, né? E aí, muitas vezes, o eleitor norte-americano acha que os democratas, e também Trump, por ser isolacionista, acha que os democratas não vão conseguir resolver as questões na Ucrânia e mesmo no Oriente Médio com a mesma eficácia que Trump vai conseguir com essa sua conversa muito próxima desses líderes. Mas isso tem que ser verificado, né? Mas é importante que o assinante da Jovem Pan entenda. Trump é um líder mais sozinho, né? Kamala é uma liderança que muito presa à estrutura partidária. Isso sim é algo importante, acaso, para a gente discutir quando a gente pensa em resolução de conflito ou mesmo numa agenda de política externa dos Estados Unidos com relação a outros países e, no caso, com relação à agenda de segurança internacional. Professor, eu queria falar um pouquinho também da relação, e agora voltando ao Oriente Médio e Israel, da relação entre Israel e Brasil, porque a gente viu uma crítica bem intensa do presidente da República às ações que estão sendo conduzidas mais recentemente por Benjamin Netanyahu e principalmente a permanência dos ataques que são feitos contra a faixa de Gaza e também, nesse momento, contra o sul do Líbano para a eliminação ali de integrantes do grupo Hezbollah. Como é que o senhor avalia, né, de certa forma, essa tensão no discurso que se criou entre o presidente da República e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com seus chanceleres também envolvidos? Sim, vamos primeiro entender como funciona, qual é a representação da sociedade israelense no Brasil. É muito forte, né? O Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes israelenses. Nós temos muitos brasileiros israelenses que imagino que amam esse país, tenho certeza que amam esse país, como também temos muitos libaneses vivendo aqui, muitos egípcios, muitos sauditas, os islâmicos, os brasileiros islâmicos também amam esse país, o Brasil, vivem em várias cidades do Brasil. Em São Paulo a gente vê muito isso. Inclusive quem vive em São Paulo, como eu, estou sempre em São Paulo, apesar de morar no Rio, nós vemos em São Paulo amigos de origem islâmica brasileiros com israelenses, com brasileiros israelenses, de origem israelense. Se percebe isso em São Paulo, nos encontros sociais e tal.
Então, eu acho que sempre na hora de se posicionar com relação a Israel, por mais que nós muitas vezes tenhamos que ser críticos com relação a Israel, sim, pelo excesso de violência das ações do Estado israelense em alguns momentos de conflito, como a gente está percebendo, mas o presidente Lula deveria sempre saber disso e ser assessorado nesse sentido, que a comunidade islâmica no Brasil também é muito importante, como a comunidade israelense também é muito importante. Então, eu acho que é importante a crítica nos momentos de excesso de violência por parte do Estado de Israel. O Estado é uma ordem estatal, a ordem pela violência e o uso da violência, mas sempre com cuidado, porque Israel também tem, além de uma linha de tradição histórica com o Brasil, é um parceiro importante no Oriente Médio e é aliado de um aliado nosso. Os Estados Unidos é aliado do Brasil. Isso é interessante a gente discutir também. Eu tenho a impressão que o Brasil continua, e o Acácio colocou isso, continua conseguindo manter uma postura ainda neutra, no geral, com relação ao que está acontecendo entre o Ocidente e o Oriente, né? Cada vez mais eu vejo um bloco, um eixo, como o Acácio colocou, um eixo de países, não vou querer dizer esse eixo do mal, tá? Isso é uma análise política internacional contemporânea que eu estou fazendo, mas um eixo de países formados por China, nessa ordem, China, Rússia, Coreia do Norte. Você tem todos os países também que fazem parte da organização do Tratado de Segurança Coletiva, no qual a Rússia é líder, né? Você tem Cazaquistão, você tem Belarus, você tem Armênia e tal, e você tem os outros países, Estados Unidos, membros da OTAN, nem sempre com o mesmo consenso na hora da ação, alguns membros da OTAN divergem dos Estados Unidos. Você tem também outros países, por exemplo, Austrália, você tem países que formam um outro eixo de caracterização civilizatória ocidental. E o Brasil, até por ter linhas comerciais, cooperação econômica com a China, também a Rússia é um parceiro importante, Estados Unidos um dos mais importantes, grande comprador de produtos semi-industrializados brasileiros, também produtos agrícolas. O Brasil tem que permanecer nesse novo contexto, mantendo uma certa isenção. Isso deveria ser a estratégia maior do Itamaraty no momento atual. Só para a gente entender um pouco de maneira até genérica, a própria geografia dessas regiões de conflito tendem muito mais à guerra do que a própria cooperação, do que a própria esse diálogo, né, para um cessar-fogo a curto prazo, principalmente. A gente já falou, né, que o senhor não acredita, de fato, que isso possa acontecer a curto prazo. Ótima pergunta, Soraya. Guerras que envolvem o fator geográfico, uma guerra do Oriente Médio, decididamente uma guerra geopolítica, porque um está do lado do outro do ponto de vista geográfico, e mesmo a questão Rússia e Ucrânia, um do lado do outro, né, ali naquela região específica dos Balcãs, da Europa do Oriente, né, da Europa Oriental, são guerras que são mais fáceis de você organizar, infelizmente, porque você tem um caráter geográfico que favorece, né? A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra decididamente geopolítica, né? De ação a partir da geografia. Já a Guerra Fria foi uma guerra de distância entre União Soviética e Estados Unidos. Tanto que a guerra ficou fria, entre aspas, durante muito tempo. Então, eu tenho a impressão que essas guerras que envolvem a geografia, o caráter logístico, como você falou, são mais difíceis mesmo de você conseguir apaziguar. E o Brasil tem um papel importante no sistema internacional como fornecedor de energia, de comida, de oportunidades na sociedade brasileira para poder sempre ter uma postura isenta e poder até ajudar o sistema internacional. Professor José Niemeyer, muito obrigado por conversar conosco neste fim de semana. Um grande abraço para o senhor. Um grande abraço para você, Cine, para a Soraya e para o assinante da Jovem Pan.